Tudo bom? Melhor agora, meu amigo. Como é que tá? Eu ia botar aqui o filtro da minha esposa, que ficou famoso com a Gabriela aqui. E Beleza, aí? meu amigo? Como é que tá? Meu amigo, te agradecer aí por aceitar esse convite, por estar aqui com a gente nessa série de lives. Olha a Gabi aí. Tá aqui com a gente nessa série de lives, nesse evento aí, que a gente está tentando trazer para o pessoal um pouco do nosso conhecimento sobre esse assunto da suplementação, da importância disso. Ontem a gente teve uma aula com o Dr. Ítalo, com o nosso amigo Ítalo, foi assim, sensacional, explicamos, demos uma orientação geral nos princípios da suplementação, o que a gente tem que desmistificar, o que a gente tem que entender, o que a gente tem que aprender, o que o profissional de saúde precisa entender sobre o assunto. E hoje é uma honra estar aqui com você, estar presente aqui, você, meu amigo, tá aqui com, minha maior referência no assunto de suplementação, o cara que sabe demais, um dos caras que, assim, entreguei meu livro a 2 pessoas, né, Gui? E uma delas foi você, é uma honra estar aqui com... Antes de lançar, entreguei 2 pessoas, uma delas foi você, é uma honra estar aqui contigo, meu amigo. Obrigado, cara. Cara, eu que te agradeço, assim, na verdade, quando eu falo te agradeço, não só pelo convite da live, mas pelo trabalho que você está fazendo. Eu acho que esse mundo, cara, da suplementação, ele precisava de um livro como o seu. Precisava mesmo, assim. Eu estou falando isso sem nenhum tipo de... enfim, eu não estou aqui falando só para encher a sua bola, nada disso, não. Eu acho que você fez um trabalho sério. Eu devorei o livro, né? Assim, foi um livro que você me mandou, eu li ele, assim, bem rápido. E a sensação que eu tive é que, poxa, não, tá ali. Olha, o que eu falo no meu dia a dia tá resumido ali. Sem tirar nem pôr, tá resumido ali. E, cara, já aproveitando aqui, né, sobre um gancho ali da live passada, eu vi o Ítalo falando uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha... Ó, o Jorge. Oi? Jorge aí. Grande Jorge. Legal. Mas eu vi o Ítalo falar uma coisa interessante, que ele falou o seguinte, olha, eu entendo algumas pessoas que têm um preconceito quanto à suplementação, porque, em geral, ali no passado, as pessoas que procuravam, né, suplementação, ortomolecular, medicina integrativa, como um modelo de medicina principal, eram, em geral, pessoas ruins mesmo, né? Assim, pessoas... vamos ser honestos aqui para falar. Né? Então, os próprios médicos, eles tinham algum preconceito que, de certa forma, tinha alguma razão de ser. Estou sendo bem honesto. Ele falava isso ontem. Claro que ele falou de uma forma mais polida, mas é exatamente isso. E eu vou além. Eu acho que não existe... A forma com que isso era apresentado para as pessoas, para os médicos, para os nutricionistas, para o público em geral, também era uma forma ruim. Não estava claro em nenhum livro. Você via muito médico ortomolecular, medicina integrativa, ou falando de suplementação, fazendo dancinha aí no Instagram. Mas faltava isso aqui, né? Ó, tô mostrando aqui, ó, fiquei feliz pra caramba, meu nome tá aqui, né? Então, faltava isso, cara. Faltava um documento sério, com honestidade intelectual, bem referenciado, objetivo, para consulta. Faltava isso. Você não tem isso organizado. Eu nunca estudei, e eu estudo isso há anos, eu nunca estudei um material tão organizado e objetivo. Então, Obrigado. Eu acho que, além de trazer o conteúdo, você trouxe aqui, cara, a forma que estava faltando. Estava faltando mesmo. Então, na verdade, quem tem que te agradecer muito sou eu. O que isso? Receber, eu falei isso, coloquei isso no post que eu falei, cara, receber de você quando você falou, Gil, teu livro tá muito bom, cara, eu fiquei aliviado, porque a gente, ainda que a gente faça o nosso melhor, a gente nunca sabe se tá o ideal, se tá, e quando você falou isso, eu fiquei aliviado, meu amigo. Obrigado, cara. Obrigado pelas palavras, obrigado mesmo. Meu amigo, acho que o pessoal aqui, o pessoal sempre manda muito para mim, pessoal, a gente precisa explicar para a galera primeiro o que é a suplementação, né, Gui? O que é a suplementação? Assim, suplementação nada mais é
nada mais são do que compostos de origem animal ou de plantas, em forma de comprimido, em forma de cápsula, em forma de algum recipiente, para nosso consumo e para que a gente tenha benefício à saúde. Isso é suplemento. E assim, tratando basicamente do tema que a gente se propôs a abordar, suplementação para imunidade, suplementação também abordando a parte de disposição, como que os suplementos para imunidade, eles agem basicamente, né, Gui? Como que eles agem? Eles agem basicamente ou melhorando a nossa permeabilidade, diminuindo a nossa permeabilidade intestinal, desculpa, melhorando a nossa barreira intestinal e de forma concomitante também, melhorando a nossa população de células do sistema imune, nossas células de defesa, né? Então eles agem basicamente por esses dois mecanismos. E os suplementos para disposição agem regulando ali processos de estresse fisiológico, processos de desordem fisiológica e também otimizando a nossa capacidade de produção de energia. Então, para o pessoal começar a entender o que a gente vai falar aqui dos suplementos para a imunidade, alguns também que abordam essa questão de disposição, é basicamente isso. Os suplementos para a imunidade melhoram a nossa função intestinal e melhoram a nossa população de células de defesa, e os suplementos para disposição, eles melhoram a nossa produção de energia e eles estabilizam processos de estresse nosso. Então, eu acho que essa noção é muito importante para o pessoal. E você, na sua aula do curso, que assim, está sensacional o seu curso, preciso falar aqui mais uma vez que seu curso foi importante também, muito importante para a escrita do meu livro. Você fala sobre como suplementar. Você dá uma explicação lá para o pessoal como suplementar. Eu acho que isso é o ponto principal para a gente começar aqui para o pessoal, Guilherme. Eu queria que você falasse disso aqui para a gente, como que o pessoal começa aí nesse mundo da suplementação. Cara, essa é uma pergunta muito boa, assim, né? Porque da mesma forma em que as pessoas sofrem por falta de informação ou por informação errada, existe um fenômeno atual que é o excesso de informação, o over-information. Então, quando você começa a se interessar por suplementação, é tanta gente falando tanta coisa, você fica perdido. A gente tem a oportunidade de ir numa farmácia qualquer e comprar diversos ativos que prometem que o nosso colesterol melhore, que nossa imunidade melhore, que o nosso cabelo caia menos, que a gente fique mais concentrado. Então, são milhares. E aí, assim, a gente vem aqui com um propósito de, já que a gente tem essas ferramentas disponíveis, vamos ensinar para as pessoas como usarem essas informações. Mas não adianta só a gente dizer, olha, a vitamina D é boa para a imunidade, para os ossos, por conta disso, a dose é essa e essa. Porque você, quando começar a assistir palestras sobre... Travou aqui um pouquinho para mim, não sei se eu travei, mas eu vou voltar aqui. Aqui foi normal, deu só uma travadinha, mas tá normal. Beleza. Não, mas então não adianta só a gente falar sobre os ativos, qual ativo, por que funciona, mas sim, assim, quais escolher e por quê, como iniciar, como é que você tem que ter o cuidado inicial. Então, eu sempre falo isso para os meus pacientes. Então, olha só, você tem que começar pela sua queixa principal. Então, se você entende que você precisa de foco para estudar ou que você precisa melhorar a sua imunidade porque está ficando muito doente, ou se você precisa, sei lá, regular o seu intestino, cara, esquece o resto e se foca ali no primeiro momento. E aí você vai escolher 1, 2 ativos para começar. E o ideal é que você comece com esses ativos em dias separados. Por quê? Porque suplementação tem uma base. A base ela não pode fazer mal. Suplemento só pode fazer bem. É diferente de remédio. Remédio a gente tolera, às vezes, algum pequeno efeito colateral em prol de um benefício maior. Suplemento não. Suplemento você não tolera, a não ser que você só tenha aquele suplemento para aquela queixa, mas, em geral, você não tolera efeito colateral. Você tem sempre uma opção para substituir. Então, vale a pena começar a fazer esperar 3, 4 dias, depois, talvez, começar outro. Por isso que eu sou um pouco contra, Gil, aquelas formas enormes que, às vezes, os pacientes saem dos consultórios, sabe? Uma forma, assim, com 20 mil ativos ao mesmo tempo.
É bom, mas assim, talvez não seja a melhor forma de começar. Uhum. Então, cabe a nós, médicos, profissionais de saúde, entender e orientar também o paciente que está recebendo a nossa informação a ir devagar, a incentivar, a botar o pé no freio, sabe? Senão fica também tudo muito jogado, né? A gente tem muito estudo, sei lá, do selênio, do zinco e etc. Mas será que a gente tem estudo de todos eles juntos? Também não tem. Uhum. Então, assim, tem que saber ir devagarzinho. Então, eu acho que essa dica é uma dica de ouro fundamental que eu vejo pouca gente falar, que é, olha, começa devagar, escolhe 1, 2 suplementos para sua queixa principal e aí você dá um espaço entre alguns dias e ponto final, ver como é que você vai se sentir, né? É importante que as pessoas entendam que, por exemplo, suplementos que vão atuar lá no sistema nervoso central, na cognição, na depressão, na memória, eles vão demorar ali pelo menos uns 15 dias para fazer efeito, tirando algumas exceções, a bacopa, por exemplo, que você gosta muito, que tem um efeito mais imediato, né? E é por isso que você gosta tanto dela, que eu sei. Mas a maior parte dos suplementos tem o seu tempo de ação. Então, assim, você tem que respeitar o timing das coisas também. Então, essa dica é super importante para as pessoas balizarem o início aí do processo na suplementação. Até para o pessoal também, né, Guilherme, poder distinguir o que está fazendo efeito e o que não está fazendo efeito. A pessoa poder ter ali, aquilo ali está me gerando algum sintoma gastrointestinal, está me gerando algum enjoo, está me gerando alguma coisa. Então, saber qual o suplemento que a pessoa vai tomar, saber diferenciar, separar os suplementos em momentos diferentes é importante por isso. E uma coisa que você fala, que você falou que é interessante, suplementos, eles são encontrados, a maior parte deles, eles são encontrados nos alimentos, né? Então, tomar em regra após uma refeição. Então, a suplementação tomar em regra após uma refeição. É claro que existem exceções, mas é melhor, às vezes, regular ali, você ganhar pela aderência do paciente, né? Você regular ali, você tem que aumentar, de repente, a dose por diminuir a biodisponibilidade junto com o alimento. Então, você ganhar pela aderência do paciente e ajustar a dose, mas o paciente tomar sempre depois, a pessoa tomar sempre depois da refeição, do que a pessoa tomar em um horário esporádico e acabar esquecendo. Então, não, perfeito, é isso. Essa pergunta também é a pergunta campeã. Assim, qual é a melhor hora para tomar suplemento? É a hora que você lembra. Essa é a melhor hora. Não adianta eu chegar para você, você vai falar, esse aqui você vai tomar em jejum, esse aqui você vai tomar depois do café. No mundo atual, isso não cabe mais. O ideal é que você tenha lá um ou dois horários de suplementação durante o dia. Geralmente eu faço após o café e após o jantar. Obviamente, para alguns suplementos eu vou perder um pouquinho em absorção, mas eu vou ganhar em adesão. Então, é importante que isso seja colocado também. Assim, esse negócio de suplementar em jejum, suplementar depois do café, depois no meio da manhã e tal, assim, na prática não funciona muito bem. Então, é uma dica que eu sempre dou também. É importantíssimo falar isso. Muito bem lembrado. Então, de recomendação geral aqui, pessoal, a gente pode falar, tomou a refeição do café da manhã, toma os seus suplementos logo, para já ter garantido ali que você não vai esquecer, você já vai tomar. E até porque a maior parte dos suplementos, alguns suplementos, eles se tomados à noite, eles podem gerar agitação, eles podem gerar insônia. Então é melhor tomar logo de manhã, que é um horário garantido, é um horário bom. Você lembra, primeira refeição do dia, toma o suplemento. Então já fica essas recomendações gerais aí para o pessoal. E que o pessoal pergunta muito quais são aqueles suplementos que são essenciais, que dá para a gente tentar dar uma passada nesses suplementos que são bons, que são essenciais, que são interessantes para o pessoal entender, tanto para imunidade como para disposição, que é nosso foco aqui hoje. São bastante, a gente vai ter que enxugar aqui para falar de todos, mas dá para gente tentar aqui. Sempre quando eu faço live e falo aqui, eu gosto de falar direto, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Tem muita gente que fica escondendo o jogo aí da dose, etc. E eu entendo isso, porque com as medicações, você não pode falar dose, porque isso é considerado uma prescrição à distância. Mas falar doses de suplementos que são vendidos livremente e que foram estudadas em tal estudo, citando as referências, é algo que se pode fazer, né? E, por exemplo,
eu sempre falo assim, né, dos suplementos para a imunidade, que é o assunto que está em grande Importante. evidência por conta da Covid. Aliás, também eu vi um comentário ontem do Vitor falando do Baracate, etc. Tal. Ele muito claramente chegou lá e falou, olha, você tem que cuidar da tua imunidade, cara. O resto você não controla, mas a sua imunidade você controla. Eu tenho falado isso, né? E isso é uma ficha que caiu para mim no começo da pandemia. Então, de início, ficou muito claro que a gente tinha um vírus no ambiente e que esse vírus, ele te atacava, mas ele não era o responsável direto pelas complicações e até mesmo pela morte. Então, todo mundo aqui já ouviu falar na tal da tempestade de citocinas. Então, na verdade, vem o vírus, o seu sistema imune reage ao vírus e ele acaba fazendo uma reação exagerada, né? Lançando mão de várias substâncias que em doses altas ou em quantidades altas no seu corpo acabam sendo tóxicas. Então, para mim, desde o início, fez muito sentido estudar a imunidade. Falei, gente, olha só, se é o meu sistema imune que me mata e se o vírus eu não posso controlar, porra, eu tenho que fazer tudo o que eu posso fazer para melhorar a minha imunidade. É por isso que eu, que sou cardiologista, estou aqui falando de imunidade, porque eu não vi ninguém fazer isso, né? Então eu falei, eu vou fazer. Vou estudar tudo que eu sei que se pode fazer para melhorar a imunidade, para a gente poder aplicar, porque essa variável, e me parece ser um raciocínio honesto, simples, a variável que a gente controla. E comecei a estudar e me impressionou a quantidade de evidências que você tem sobre suplementos que melhoram o sistema imune, no sentido de, como você falou, de aumentar o número de células de defesa, de ter desfechos clínicos favoráveis em termos de tempo reduzido de sintomas numa infecção, ou de número de infecções que se tem. Enfim, então você tem muito estudo, né? E aí, assim, tem alguns suplementos que são campeões. Eu sempre falo, olha, o meu primeiro suplemento, se eu tivesse que escolher um suplemento, né, vitamina D, disparado. Vitamina D exatamente. é o suplemento mais importante para o seu sistema imune. Eu não tenho a menor dúvida. Por quê? E aí é um dado interessante. Primeiro que é o suplemento mais estudado. Tem um monte de estudo sobre vitamina D relacionando com aumento do número de leucócitos, melhora da função leucocitária. Tem estudo mostrando que quem tem vitamina D mais alta adoece menos, melhora tempo de sintoma quando você está gripado. Então, tem estudo para tudo isso. Tá? Então, além disso, é um suplemento barato, baratíssimo, e a maior parte das pessoas no mundo não se expõe ao sol adequadamente e tem deficiência. Então, é muito comum também ver assim, eu fui lá no meu endocrinologista ou no meu ginecologista e ele viu 30 de vitamina D, 20 e pouco de vitamina D e disse que estava bom. Realmente está ótimo para você não ter osteoporose, para você não ter fratura espontânea. Agora, para melhorar efetivamente a sua saúde, melhorar a quantidade de vezes que você fica doente no ano, aí os valores são mais altos. E aí a vitamina D, por exemplo, tem algumas questões. A gente sabe que doses de até 5.000 unidades por dia, né? E eu estou sendo bem conservador aqui, são doses seguras. Um órgão que eu gosto muito, chamado FLCCC, né, que é Frontline COVID Critical Care Alliance, é um órgão que, para mim, é o que mais estuda a Covid. Eles têm um guideline colocando lá entre 1.000 e 3.000 unidades de vitamina D por dia, para que as pessoas tomem. Se você olha para protocolos do Ministério da Saúde de alguns países asiáticos, por exemplo, também você vê protocolos do Ministério da Saúde com uso em massa de vitamina D ali em doses que variam entre 2 a 5.000 unidades por dia. Então, essas doses todas são doses absolutamente seguras. Claro, sempre vale a pena destacar alguns pontos práticos, né? Então, o ideal é que você tome no meio gorduroso, né? Então,
ou a cápsula tem que ser uma gelatininha, que isso garante que tem gordura lá, ou um meio, né? Se for uma cápsula dura, olhar lá no rótulo do seu comprimido para ver se tem alguma coisa escrito, por exemplo, triglicerídeos de cadeia média, ou você tomar com um pouco de óleo de coco, manteiga ghee, tomar com algum azeite, alguma coisa para garantir a absorção, né? Porque é uma vitamina lipossolúvel. Beber bastante água também é super importante, né? Exatamente porque você vai absorver mais cálcio. Então, se você absorve mais cálcio quando você aumenta a vitamina D, e beber água minimiza lá os riscos, por exemplo, de um cálculo renal. Então, existem algumas dicas extras, mas eu acho que se as pessoas beberem bastante água, tomarem lá entre 2 a 5 mil unidades por dia, depois de uma refeição em que se tem alguma gordura, cara, isso já vai melhorar demais a saúde dela, sabe? Vai melhorar muito. E Guilherme, uma coisa que a gente sabe é que algumas pessoas desatualizadas, né, falam muito sobre toxicidade de vitamina D. E a gente sabe que toxicidade de vitamina D, você ter excesso de vitamina D no seu corpo, é muito difícil. Você tem que tomar doses cavalares, ou seja, eu estou falando de doses de mais de 50 mil unidades por dia. Você tem que tomar doses por longos períodos para você ter hipervitaminose de vitamina D. Então você tem que tomar doses muito altas. O Michael Holick, um dos grandes especialistas de vitamina D, ele relata no livro dele que para você ter que os casos de hipervitaminose D relatados na literatura, eles são de acidente de fábrica. Ou seja, vão lá colocar a vitamina D no leite, fortificar o leite com a vitamina D e erram na dosagem. E aí colocam milhões de unidades de vitamina D numa garrafa de leite. A pessoa toma aquilo e ela tem hipervitaminose D. A gente sabe que hipervitaminose D, ou seja, ter excesso de vitamina D, é difícil, não é simples. Mas é claro, você falou isso, 5 mil unidades, até 5 mil unidades é seguro, é uma dose segura, é uma dose tranquila. O Michael Holick fala isso no livro dele. Na minha opinião, todo mundo poderia tomar 5 mil unidades de vitamina D por dia e para sempre. Ou seja, a gente sempre tem que tomar muito cuidado, falar dose, a gente entende as pessoas que falam dose, porque tem muita gente mal intencionada por aí. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de falar dose, mas a gente pode falar isso aqui de forma segura, de forma tranquila. E outra coisa interessante é que a vitamina D é difícil da gente apontar uma doença. A gente não consegue apontar uma doença que a vitamina D não tenha caráter de prevenção. Ela não tenha caráter de prevenção. E em boa parte dessas doenças, a vitamina D melhora o prognóstico delas, ou seja, melhora o tratamento delas. Principalmente doenças autoimunes, né? Doenças cardiovasculares, doenças autoimunes. Então a vitamina D, ela tem assim, ela é a nossa sentinela da imunidade, a gente pode colocar assim. E perguntaram aí no chat sobre a associação da vitamina D com K2, né, Gui? Que é muito interessante também, a gente associar a vitamina D com K2. E aí as doses... Eu adoro essa associação, né? A K2, e aí eu vou fazer uma explicação aqui simples, mas eu acho que fica mais fácil das pessoas entenderem, que é uma forma de explicar que eu gosto de fazer essa associação. É como se a K2 fosse o Uber do cálcio, né? Então, quando você toma a vitamina D, como consequência, você vai absorver mais cálcio pelo seu intestino. E o lugar do cálcio é no osso. Então, quem conduz, quem sinaliza para o cálcio e para o osso é a vitamina K2, né? Na literatura, existe uma controvérsia, não é algo que tem comprovadamente desfecho clínico, mostrando que pessoas que usam K2 vão ter menos cálculo renal, por exemplo, e tal. Mas a vitamina K2, tirando o caso de quem usa anticoagulantes, como Marevan, Coumadin, ela não faz mal nenhum. Então, na minha opinião, né, sempre vale a pena fazer essa associação da vitamina D com a K2. Claro que existe uma questão de preço, a vitamina K2 não é uma vitamina barata, etc. Tal, mas podendo-se fazer a associação, vale a pena fazer. As doses estudadas na literatura variam de 100 a 360 microgramas. E aí é legal falar, Gil, que para quem tem
doença na coronária, para quem tem, por exemplo, placas na coronária de cálcio, aí sim existem estudos clínicos mostrando que doses altas de 360 microgramas de vitamina K2 diminuem a progressão dessa placa, visto por exames, angiotomografia de coronária, ultrassom. Então, você tem, sim, diminuição da progressão. A placa vai crescendo mais devagar, né? Então, na minha prática clínica, eu uso entre 100 e 360 microgramas. Paciente já com obstrução na coronária, etc. Tal, uma dose mais alta. Pacientes ali que estão fazendo prevenção, vitamina D um pouco mais baixa, não tem outras doenças associadas. Aí, geralmente, eu faço uma dose de 100 microgramas, por exemplo, aqui dando um exemplo, para até ficar mais barato e tal. Então, eu acho que essa é uma associação boa e essas são as doses estudadas. E uma coisa que é interessante, eu acho, a gente falar, Gui, é dos níveis de vitamina D no sangue, que a gente mede é 25-OHD, né? Os níveis de 25-OHD no sangue. Quais são os níveis ideais? O pessoal pergunta muito. Qual é o nível ideal para, por exemplo, ter um prognóstico melhor caso eu pegue o Covid? Então, a gente sabe que níveis acima de 50 são níveis ótimos de vitamina D, são níveis bons de vitamina D, né? Então, eu acho que isso é bom o pessoal saber, o pessoal está atento, saber ali quais níveis de vitamina D são adequados. Como você falou, 20 no exame de sangue de vitamina D é para prevenção de osteoporose. Mas para colher todos os outros benefícios para a nossa imunidade, colher os benefícios para a prevenção de uma série de doenças, até para melhora da nossa, por exemplo, sensibilidade à insulina, tudo isso é importante a gente ter níveis um pouco mais elevados de vitamina D, né? Sim, sim. Eu acho que pelo menos acima de 40, assim, né? Na Covid, especificamente, assim, isso é uma opinião, é algo individual. Na maior parte dos meus pacientes que eu tenho controle, eu tento manter entre 50 e 80. Mas eu acho que com uma recomendação geral, eu diria que acima de 40 para melhorar desfecho de Covid-19. E aí a gente está falando aqui sobre observação clínica, né? Então existem vários estudos observacionais mostrando que níveis maiores de vitamina D se correlacionam com melhor prognóstico para a Covid-19. Acho que pelo menos 40. Pelo menos 40. Eu gosto de 50 a 80. E outro suplemento que eu acho que é muito interessante a gente falar aqui, pessoal, é o ômega 3, né? Que é um suplemento super seguro, que é um suplemento super tranquilo e que, assim, na minha opinião, todo mundo deveria tomar, todo mundo deveria fazer uso do ômega 3, que ele tem função não só na imunidade, como ele tem função na nossa cognição, como ele tem função anti-inflamatória, assim, é um suplemento que ele é bom para todo mundo, desde grávidas até idosos, crianças, todos deveriam fazer uso do ômega 3, suplemento assim, extremamente importante, essencial para todo mundo. Acho que seria importante a gente falar sobre o ômega 3, sobre o EPA e o DHA, que são as duas principais moléculas que constituem ali o ômega 3, que é outro suplemento que é interessante, por exemplo, a gente consumir também, meio gorduroso, que é interessante a gente consumir com as refeições. Eu acho que o ômega 3 é um suplemento essencial, assim, também na nossa imunidade e para tudo, né? Para tudo também o ômega 3 é importante. O ômega 3, né, é uma gordura que tem dois componentes principais, como você falou, o EPA e o DHA. E aí, explicando também de uma maneira muito simples, o EPA é muito bom, né, para questões circulatórias e cardíacas, para colesterol, inflamatórias, ali mais relacionadas ao sistema cardiovascular, e o DHA mais relacionado a benefícios no sistema nervoso central. Então, memória, prevenção de Alzheimer, depressão, neuroinflamação. É muito importante que as pessoas, na hora de consumir o ômega 3, tenham alguns cuidados. Então, sendo bem prático também, Gil, existem ali alguns selinhos que estão colados, né, no ômega 3,
que Pureza, falam que aquele ômega 3 é bom. Então, por exemplo, um selo chamado MEG3, MEG3, ou um selo chamado IFOS, né? Traduzem geralmente o ômega 3 melhor. Então, preste atenção se o ômega 3 de vocês tem esses selos. E cuidado para não cair na pegadinha do ômega 3, né? Porque geralmente você pega ali um portão de ômega 3 e está escrito ali: aqui nesse ômega 3 tem 900 miligramas de DHA, por exemplo, né? Em uma dose. Aí quando você olha lá atrás, no rótulo, uma dose tem 4 comprimidos, entendeu? E aí você está ingerindo óleo pra caramba, porque num comprimido de ômega 3 não tem só EPA e DHA, tem um pouco de óleo. Então, é muito importante que você entenda quanto de DHA e de EPA tem por comprimido, sabe? Fazer essa divisão, né? E aí, existem alguns ômegas 3 assim, que eu gosto mais, né? Então, o da Essential é um excelente ômega 3. Eu gosto muito da Farnes, que é de uma farmácia em Juiz de Fora. E é bom que eu posso falar isso aqui, que eu não tenho rabo preso com ninguém. Então, assim, eu falo os que eu uso, sabe? Eu falo os que eu... Porque o que acontece? Pô, tem os ômega 3 que são uma porcaria. Você toma óleo pra caramba, tem que tomar 10 comprimidos por dia. E, claro, eles são mais baratos. Você olha lá na farmácia, tem um que custa R$300 e outro que custa 50, né? Você vai geralmente no de 50, mas por que é diferente? Por isso, porque eles não têm o selo, porque a quantidade de DHA e de EPA por comprimido não é tão grande. Então, eu gosto muito do da Farms, gosto muito do da Essential. Alguém colocou aqui, todos os suplementos da Now, né, são excelentes, né? Hoje a gente estava até falando sobre isso, vamos fazer vamos fazer um ranking de marca. Não existe muito esse negócio de ranking de marca, mas o ômega 3 vale a pena a gente dar esse plus ali. Tem o ômega 3 da Vitafor também, muito bom, da Pura Vida, muito bom. Enfim, então são marcas aí que vocês podem consumir tranquilamente, que vocês vão ter lá na dose recomendada uma quantidade de EPA e de DHA suficiente. A exceção são os pacientes que já infartaram ou são de alto risco cardíaco. Esses pacientes eles têm que fazer dose alta de ômega 3. Então, eu tenho muito paciente fazendo 4 gramas só de EPA por dia. Né? Porque aí você tem estudos mostrando benefício em não ter infarto de novo. Né? Então, tem estudos grandes, inclusive. Aí você tem que usar ômegas 3, não sei como é que fala isso, mais concentrados em EPA, por exemplo. Mas para a maior parte das pessoas, esses que eu citei são ômegas 3 que vão resolver a vida das pessoas no sentido de dar um pouco mais de saúde. E uma dose mais ou menos, né, Gui, de 1,1 grama, a dose que eu costumo falar, que eu até coloquei no livro, uma dose de 1,1 grama de EPA mais DHA é uma dose boa, uma dose adequada de ômega 3, né? Porque a pessoa tem que entender isso. Ela vai tomar ali um comprimido de 3 gramas, tem 3 gramas de óleo de peixe, mais as questões ali que compõem os recipientes que compõem o comprimido. Então ela não tem 3 gramas de EPA mais DHA, que é o que a gente está buscando ali no ômega 3. O EPA ali com toda a sua função cardiovascular, anti-inflamatória, o DHA com toda a sua função cognitiva, neuroprotetora. Então, a pessoa tem que saber isso. Ela está consumindo 3 gramas da cápsula ou ela está consumindo 3 gramas, por exemplo, de EPA mais DHA. Então tem que olhar com calma lá no rótulo e entender isso. E um outro suplemento, Guilherme, que eu acho que é interessante a gente falar aqui também, tentar passar o máximo de suplementos aqui que a gente conseguir para o pessoal, tentar passar o máximo de conteúdo aqui, é o coenzima Q10. O pessoal reclama muito de falta de disposição, né, Guilherme? Falta de disposição, cansaço. Eu acho que isso é um dos temas que também aflige muito o pessoal. O pessoal pergunta muito, qual suplemento para me ajudar na disposição, qual suplemento para me ajudar no cansaço. O coenzima Q10 é um suplemento que eu gosto muito. Além de ajudar na produção energética, além de ajudar a gente nessa produção de energia, de melhorar essa nossa... ter a possibilidade de melhorar esses nossos sintomas de cansaço, ter a possibilidade de melhorar essa nossa disposição, essa nossa vitalidade também, né?
essa nossa vitalidade, a coenzima Q10 tem prevenção de doenças cardiovasculares, ela tem ação antioxidante poderosa, então ela é um suplemento que vale a pena, principalmente para quem está com essa questão, com essa queixa, né, de falta de disposição. Eu acho um suplemento essencial. Sei que você recomenda aí de coenzima Q10, quais as marcas que você gosta, o que você recomenda para os seus pacientes de coenzima Q10? Cara, assim, coenzima Q10, ela faz parte do nosso corpo, né? A coenzima Q10, ela mora lá dentro da nossa mitocôndria. Ela mora ali e ela ajuda na geração de energia. Então, e além disso, né, ela tem uma função, além de fazer parte lá daquela cadeia de... Por isso que é legal a gente falar isso, porque, né, imagino que tenha muito estudante de medicina aqui, aí a gente vê lá bioquímica no primeiro período da faculdade, né? Aí você estuda lá a cadeia, como é que uma célula gera ATP, gera energia. E aí você lembra lá da cadeia de elétrons, né? Então, os elétrons eles vão passando assim, né, de várias etapas e essa movimentação, vamos dizer assim, esse transporte dos elétrons vai gerando energia que é armazenada na forma de ATP. E uma dessas etapas por onde o elétron passa é exatamente a coenzima Q10, né? Então, é fundamental para a produção de energia e tem uma ação a mais, que é não deixar que esses elétrons soltos causem danos. Então, tem ação antioxidante também. Então, a coenzima Q10 ela tem um papel fisiológico muito importante. Aí você pensa assim, mas suplementar adianta? Cara, saiu esses dias um artigo no Jack. O Jack é uma das maiores revistas. Acho que eu até te mandei, né, Gil? Assim, eu te mostrei. Mandou. Das maiores revistas de cardiologia do mundo. Mostrando que a suplementação ali de 100 miligramas de coenzima Q10, né, também chamado de ubiquinona, é capaz de fazer com que pacientes que têm a insuficiência cardíaca cansem menos. Tem coração grande, eles cansem menos, junto com as medicações, claro, para a insuficiência cardíaca. Então, ele é um suplemento que faz parte do nosso corpo, que tem toxicidade quase zero, até porque faz parte do nosso corpo, e que pode ajudar muito nessa questão de ganho de energia, de fadiga, de cansaço. É muito individual também, Gil. Tem gente que toma coenzima Q10 e não melhora absolutamente nada, né? Não estamos aqui falando de um elixir. Exatamente. Até porque nada é assim, mas efetivamente pode beneficiar bastante no cansaço. Mas não, nesse caso especificamente, não é aquele cansaço mental, sabe? É o cansaço físico mesmo, aquela sensação de fadiga, de quando você está andando ou fazendo exercício ali, você sentir indisposto, falta de energia, cansaço nas pernas. Esse é o tipo de cansaço que a coenzima Q10 pode ajudar no sentido de melhorar e otimizar a sua produção de energia, né? Enfim, coenzima Q10, todas essas marcas que eu falei do ômega 3 valem também para a coenzima Q10. Eu sou muito fã da Essential, eu gosto muito da coenzima Q10 da Essential, que já vem com um pouquinho de ômega 3 e vitamina E, então eu gosto bastante. Enfim, Doctor's First, Pura Vida, e todas essas farmácias têm boas coenzima Q10 e é super fácil você manipular também, farmácia de manipulação, né? Não é necessário receita médica, você pode fazer isso com receita ou de nutricionista ou do próprio farmacêutico que fica lá na farmácia de manipulação, e geralmente a dose varia de 100 a 200 miligramas por dia. Tem uma coenzima Q10 maravilhosa, chamada Max Solve, né? MAXSOLVE, que é uma coenzima Q10 em gota. Você é caro, mas você faz ali 2, 3 gotinhas oral e ela é a coenzima Q10 de melhor biodisponibilidade que se tem por aí.
Então, e aí você não precisa ficar tomando comprimido, dura pra caramba. Então, também é uma que eu tenho usado bastante e tenho gostado muito. E essa, efetivamente, eu tenho visto bons resultados nos meus pacientes. O Max Souza. E outro suplemento, Gui, que, pessoal, você gosta muito, que eu gosto muito também, que também ajuda nessa questão, que é um suplemento que ajuda tanto nessa questão da disposição, tanto nessa questão do cansaço, dessa indisposição do cansaço, e ajuda também na questão da imunidade, que é um suplemento importantíssimo para a imunidade, que é a quercetina. É um suplemento que ele tem ação dupla, assim como, por exemplo, o Rhodiola Rosa, que é um suplemento que ajuda na questão do cansaço, ajuda na questão da fadiga e ajuda também na questão cognitiva, por exemplo. A gente tem a quercetina agindo nessas duas frentes, como vários suplementos, né? Como todos os suplementos que a gente falou aqui agem em diversas frentes. E a quercetina age principalmente nessas duas frentes. Suplemento que eu acho interessantíssimo, que eu coloquei no livro e que eu, numa segunda edição, no segundo livro, ou gente montando algum curso, eu pretendo falar mais desse suplemento. E assim, Guilherme, quais as marcas que você gosta de quercetina, meu amigo? A gente nunca chegou a conversar sobre a quercetina especialmente. Eu particularmente costumo manipular. Eu costumo fazer manipulada, até por conta da outra coisa importante a gente falar aqui, pessoal, a diferença entre manipulação e o consumo numa marca já pronta, né? A manipulação tem uma vantagem, que você consegue individualizar a dose. Então, o médico pode prescrever uma determinada dose, você precisa de uma dose mais precisa, a manipulação tem essa vantagem. Mas tem muitas marcas como essas que a gente falou, e esses suplementos que a gente falou, que podem ser comprados de marcas confiáveis, de marcas boas, né? E quercetina, você costuma manipular? Como que você costuma fazer, meu amigo? Cara, o quercetina eu manipulo quase sempre. Existe uma quercetina no mercado só, assim, que eu tenho mais experiência e gosto mais, que é a Danal, que é uma quercetina com bromelina, né? É uma dose até relativamente alta. A Anal tem 800 miligramas de quercetina no comprimido, mas enfim, não há toxicidade nessa dose. É uma dose recomendada para muitos casos. E geralmente eu manipulo. A quercetina é um flavonoide, assim, um anti-inflamatório natural. Ela tem ação como anti-inflamatório mesmo, ajuda a diminuir dor articular e tal, mas tem duas funções dela que eu acho que são as principais, né? A primeira função ela aumenta a junção das células do intestino. Então, ela faz com que as células do intestino fiquem ligadas assim uma na outra. E quando você pega as células do intestino e elas se separam, acaba entrando mais lixo assim no seu corpo, sabe? Então, ela ali acaba melhorando as tight junctions, né? Assim, a gente fica falando esses nomes esquisitos, mas eu estou aqui tentando explicar da forma mais didática possível. E aí, em consequência, né? Você inflama menos, melhora a imunidade. Então, essa é uma ação fundamental da quercetina. E a outra ação da quercetina, que eu acho que nesses tempos de pandemia ela é fundamental, é que ela tem uma ação chamada ionófora do zinco. Também, o que é isso? O zinco, ele tem uma ação antiviral natural. Então, ele mata diretamente vários tipos de vírus. Inclusive, in vitro, ele mata vírus da Covid-19. Ele inibe uma enzima chamada RNA polimerase dependente de RNA. É uma enzima que o vírus tem e que isso já foi provado in vitro, não em vivo, que o zinco consegue inibir essa enzima. Só que o zinco não consegue entrar nas células do nosso corpo direito. Então, a quercetina, ela tem uma ação de abrir os canais de zinco das células e aí o zinco consegue inundar e penetrar nas células. Então, tem uma ação de múltiplas formas no sistema nervoso, no sistema nervoso, no sistema imune, sabe? Então, esse mesmo órgão que eu falo, da FLCCC, tem um protocolo que eles recomendam ali 250 miligramas de quercetina aí uma vez ao dia, sabe? Junto lá com
30 miligramas de zinco quelado. Esse é o protocolo da FLCCC. Então, a quercetina, com certeza ali, eu falo que esse é o meu... Eu falei que o meu top 1, né, para a imunidade era a vitamina D, e em tempos de Covid, o top 3 é vitamina D, zinco e quercetina. Eu gosto muito desse suplemento. Acho que vale a pena. E o outro que o pessoal falou aí, que esse também tem múltiplas ações, também é um anti-inflamatório poderosíssimo, tem ação anti-inflamatória, tem ação antiviral, ação anticorbútica, hepatoprotetora, anticancerígena, que é a cúrcuma, né? Tem ação antioxidante também, a cúrcuma, que é um suplemento que a gente não poderia deixar de falar aqui, a cúrcuma longa, que é um suplemento interessantíssimo, tanto para o sistema imune, como para prevenção de doenças neuroprotetora também, ou seja, a prevenção de doenças do sistema nervoso central. Cúrcuma é um suplemento que eu acho assim, interessantíssimo, um dos primeiros que eu comecei a estudar, né? Logo quando entrei na faculdade de medicina, a cúrcuma foi um dos primeiros suplementos que eu comecei a estudar. O primeiro foi a vitamina D e cúrcuma foi um deles também, um suplemento que vale a pena a gente ter também no nosso top, diria top 5, né? Nosso top 5 de suplementos. Ó, para a imunidade, top 1, vitamina D. Top 3, vitamina D, zinco e quercetina. Quercetina, e isso aí. top 5, vitamina D, quercetina, zinco... Não, desculpa. Vitamina D, zinco e quercetina. E top 5, cúrcuma e própolis. Assim, estou convencido que esses são os meus suplementos favoritos. E a cúrcuma, como você disse, assim, é difícil você encontrar alguma coisa que ela não ajude. Exatamente. É mais difícil você encontrar alguma coisa que ela não foi estudada. Né? Assim, é uma imensidão de estudos sobre cúrcuma. Cúrcuma só tem que ter um cuidado. Quando a gente vai lá e tempera a nossa comida com açafrão, né, que tem cúrcuma, você não tem uma quantidade padronizada, exatamente, de curcuminoides, que é o ativo que realmente atuam com os efeitos ali benéficos da cúrcuma. Então, claro que ajuda, mas o ideal é que você tenha um comprimido com, no mínimo, 95% daquele comprimido de curcuminoides, né? Então, essa é uma atenção que se tem que ter, porque a maior parte dos estudos foram feitos com cúrcuma com 95% de curcuminoides. Se eu não me engano, aqui no Brasil, você tem que mandar manipular e tem um suplemento da Doctors First que tem os 95% de curcuminoides, ou então o Curate, né? Que você também manipula, que é uma cúrcuma mais biodisponível. E, na verdade, a cúrcuma, para ela se tornar mais biodisponível, para você poder absorver melhor, o ideal é que você sempre coloque um pouquinho da piperina, ali, um derivado da pimenta, que aumenta a absorção da cúrcuma. Então, por isso que, claro, usar açafrão, usar temperos naturais, obviamente, vão ajudar, mas o que foi efetivamente estudado é a cúrcuma com 95% de curcuminoides mais a piperina. Então, a gente sempre tenta reproduzir na vida das pessoas o que foi estudado, e aí eu sugiro que se procure esse tipo de formulação. E como eu falei, assim, de pronta, eu tenho um suplemento de cúrcuma da Doctors First que eu gosto bastante. Então o pessoal tem que sempre buscar isso aí, extrato seco padronizado a 95% de curcuminoide, se for pedir para manipular a cúrcuma. E um outro, Guilherme, que eu acho que, eu não sei qual top que você colocaria aí, não necessariamente, claro que não no top da imunidade, mas no top dos suplementos gerais, que é o magnésio, né? O magnésio é um suplemento, principalmente para a questão da disposição, para a questão do cansaço, para a questão também da ansiedade e da depressão. O magnésio é um suplemento interessantíssimo para a gente estar fazendo utilização. Por exemplo, o magnésio L-trionato, ele tem uma ação importante, vou falar disso amanhã, na live de amanhã, para a questão da cognição, né? O magnésio L-trionato, ele é muito... Se você tem deficiência de magnésio, a primeira coisa que fica comprometida é a sua capacidade cognitiva.
A deficiência de magnésio também vai levar a insônia, vai levar a ansiedade. Então, o magnésio eritronato como muito bom para a cognição. E o magnésio também muito bom, que eu gosto muito também, é o magnésio de lamato, né? Os dois magnésios que eu acho que são muito, muito interessantes, o magnésio, tanto o magnésio eritronato como o magnésio de lamato. E eu acho que para a parte da disposição, o magnésio certamente estaria aí no top 5, né, Guilherme? Certamente no top 5 dos suplementos que ajudam na questão da disposição. E é barato, né? Assim, o magnésio é interessante, cara, pelo seguinte. O magnésio, assim, com certeza, assim, o magnésio é um elemento, é um átomo central na molécula de clorofila que está lá nas plantas, né? Então, a partir do momento que você começa a colocar agrotóxico nas coisas, né? Começa a industrializar a produção de alimentos, a quantidade de magnésio diminui. Ainda mais aqui no Brasil, porque o magnésio ele vem de solos, né? Que tem resquícios de rocha vulcânica. Então, os nossos alimentos verdes aqui no Brasil, eles têm muito menos magnésio do que, sei lá, no Japão, por exemplo, entendeu? Que você não tem tanta deficiência de magnésio. E não adianta você dosar no sangue, porque quando você dosa no sangue, o magnésio ele precisa estar estável. Então, ele só vai cair no sangue na hora que tiver uma bagunça muito grande dentro da célula, né? Então, a gente acaba assumindo que a maior parte das pessoas, por uma questão de morar aqui no país, tem uma deficiência de magnésio. E como ele é uma substância que tem risco muito pequeno, mas muito pequeno quando é feito de forma oral, também é um suplemento que vale muito a pena fazer, né? Assim, o risco-benefício vale muito a pena. E é o que você falou, assim, né? O magnésio dimalato, ele é um magnésio associado ao ácido málico. O ácido málico, ele é importante para o processo de energia também, né? Ele é importante na formação do ATP, então entra naquela cadeia de processo de energia. Ou o magnésio treonato, alguém estava perguntando aí a diferença, então é como se o magnésio dimalato desse mais energia, e o magnésio treonato está ligado lá ao aminoácido que consegue penetrar melhor no sistema nervoso central, e aí te dá mais benefícios em relação a queixas ali neurológicas ou psiquiátricas. Então, melhora sono, melhora foco, melhora ansiedade. Então, esse cognição. Cognição. Esse combo é um combo que eu gosto muito, que é o magnésio dimalato pela manhã, que ao longo do dia você vai precisar de mais energia, e o magnésio treonato à noite. Eu gosto muito de fazer isso, né? E funciona, para algumas pessoas, funciona muito bem. Esse é o tipo de coisa que eu acho que vale a pena tentar, porque, assim, como eu falei, efeito colateral quase zero, barato, sabe? Muitas pessoas não respondem, não sentem diferença, mas às vezes faz muita diferença na vida de muitas pessoas. Então, dificilmente hoje em dia um paciente sai do meu consultório aí sem usar magnésio. Agora, eu estou preocupado com o seguinte, cara. A gente está falando todos os suplementos aqui que estão no teu livro, entendeu? Tem que esconder o jogo. Senão, cara, o pessoal não vai comprar o livro, entendeu? Não, tô brincando. Mas essa que é a ideia. A ideia é o seguinte: essa informação é uma informação que não pode ser escondida. Todos esses suplementos que a gente está falando tem pronto na farmácia. Então, você vê lá na televisão, né? Tomou Doril, a dor sumiu. Você sabe que o Doril pode ser usado para dor de cabeça. Agora, precisa ter alguém aqui informando como é que você usa lá a cúrcuma que está na farmácia ou o magnésio que está na farmácia, né? A gente tem papel educativo nesse sentido também, né? Então, a gente fica... É por isso que eu acho que, falando aqui do teu livro, é um livro, cara, que qualquer um pode ter, assim. Acho que o profissional de saúde consegue ler muito bem, né? É um livro de fácil digestão para o profissional de saúde e, ao mesmo tempo, ele tem todas as referências para poder procurar se ele quiser mais alguma informação. E o leigo consegue aqui achar as doses dos estudos recomendadas, ali as funções principais, de uma forma fácil também, né? Então, tá tudo aqui, cara. Tá tudo aqui, ó. Eu tô aqui também. Tô com ele aqui também. Esse aqui não tá
não tá padronizado para você, mas está aqui, ó. E, Esse, Guilherme, assim, esse é só meu, né? Esse é só meu. Morro de esse é inveja especial, esse é aí. especial. Uma coisa que é importante a gente falar, Gui, que eu acho que as pessoas ficam perguntando, mas o suplemento, quais efeitos colaterais que a suplementação vai causar? O que, que eu posso ter de suplementação? Quais malefícios que o suplemento pode me causar? É importante a gente falar que a maior parte dos suplementos, eles são seguros. Eles não vão trazer malefícios às pessoas, muito pelo contrário. Ah, se eu tomar muito suplemento, isso não vai fazer mal? Não, pelo contrário. Se você tomar muito suplemento de acordo com orientação, você tiver discernimento do que você está tomando, para que você está tomando, se tiver algum conhecimento ali, tomando dentro das doses recomendadas, das doses seguras, você vai colher benefícios para a sua saúde. Os sintomas, no geral, que as pessoas têm com alguns suplementos são questões individuais, alérgicas, alergias individuais, que às vezes a gente tem até alimentos ou algum sintoma gastrointestinal, que pode se ter, por exemplo, tomar um magnésio cloreto, que é um magnésio que, por exemplo, aumenta a motilidade gastrointestinal, que é ruim para quem tem intestino solto, mas é bom para quem tem, por exemplo, intestino preso. Então, isso é importante de deixar claro, pessoal. A suplementação ela é segura, a suplementação traz benefícios, e a suplementação, em termos de efeitos colaterais, se você sentir algum, vão ser coisas, no geral, brandas, vão ser coisas leves e que você deve suspender o uso. Enfim. E uma coisa que a gente tem que deixar alerta aqui também, Guilherme, mulheres grávidas e lactantes, boa parte dessas suplementações não tem estudo de eficácia e segurança. Então, para mulheres grávidas e gestantes, é importante ter uma orientação profissional, é importante estar no médico, para o médico individualizar, para o médico dizer, isso aqui pode, isso aqui não pode. O único que a gente pode falar, assim, com certeza que pode para todo mundo é o ômega 3, né? Mas, de resto, é importante que tenha uma orientação ali. O magnésio mesmo é um suplemento tranquilo para se fazer em gestão. Então é que você faz na veia ali para tratamento de pré-eclâmpsia, né? Eclâmpsia e tal. Então, fazer uma dosezinha pequena de magnésio. Geralmente, tem regra geral o seguinte: vitamina e mineral geralmente não faz mal para lactante e para gestante. E aí, os nutracêuticos, fitoterápicos é que você não deve usar. Essa é a regra geral. Mas eu concordo com você que a gente não está falando aqui nessa live para gestantes, para lactantes e para crianças. A gente está falando para adultos, né? Claro, a gente pode até fazer uma live sobre isso, sobre essas populações específicas depois. Mas, geralmente, os principais efeitos colaterais ou contraindicações é a alergia, gestação e lactação. E, nesse último caso, aí, para os fitoterápicos, principalmente. E, assim, um último suplemento, Guilherme, para a gente falar mais um aqui, do pessoal, para a gente conseguir falar mais um aqui, que eu acho que é legal a gente falar, que é o probiótico. Os probióticos, o que os probióticos fazem, como é que eles agem, tá? Como que o probiótico ele ajuda na nossa imunidade. Dois, né? Na verdade, que eu queria tentar falar aqui rápido. A glutamina e o probiótico. A glutamina é bom ou não é para a imunidade? Probiótico, para que serve? O pessoal tem muito essa dúvida. Como que a glutamina e o probiótico eles agem de mecanismo principal e basicamente, né? Eles diminuem a permeabilidade intestinal, né? Ou seja, eles impedem que determinadas toxinas, determinadas bactérias, determinadas substâncias que vão fazer mal ao nosso organismo, eles entrem pela nossa barreira intestinal. Então, assim, ainda que tenha saído uma meta-análise, saiu uma recente meta-análise que mostrou que a glutamina não diminuiu a incidência de infecções de vias aéreas superiores. Mas essa mesma meta-análise, por exemplo, da glutamina, que mostrou que a glutamina não teve efeito direto na diminuição de incidências respiratórias, teve aumento de população de células do sistema imune. E a gente sabe que a relação entre intestino e imunidade é íntima. A gente tem uma grande relação entre intestino e imunidade. Então, são dois suplementos que valem a pena, que são muito bons para a nossa imunidade, né, Gui? Os probióticos ali regulando as nossas bactérias, digamos assim, benéficas intestinais. Esses dois suplementos são muito úteis e que eu acho assim, que para a imunidade são excelentes. Não, concordo com você. A glutamina é isso aí, assim, diminui a permeabilidade intestinal. E o probiótico, ele é uma semente ali. Você planta algumas bactérias boas em situações específicas. Tomei antibiótico, tô com uma desbiose e tal. Você planta aquilo ali, mas se você não se alimentar direito, se você não cuidar do teu intestino ali, aquilo ali vai embora. Então, é basicamente uma sementinha. Eu acho que vale a pena só comentar isso. Não adianta ficar usando probiótico
todo dia. Talvez na gravidez, assim, você possa fazer um uso mais prolongado, mas o probiótico é para situação mais específica de desbiose, é uma sementinha que precisa ser regada todo dia e colhida quando você se alimenta, principalmente se alimenta bem, bebe bastante água. A glutamina, eu acho que aí sim é um suplemento que vale muito a pena. Agora, a glutamina para criança tem que tomar cuidado, porque a criança pega essa glutamina e pode, se tiver muita permeabilidade, se tiver a permeabilidade intestinal aumentada muito, essa glutamina ela pode circular, virar glutamato, né? E aí essa é uma das causas de déficit de TDAH, né? Então, excesso de glutamina já foi provado que pode aumentar ou piorar TDAH em criança, né? Então, tirando isso, acho que você foi muito claro, eu concordo com você. Guilherme, meu amigo, queria que... Vamos encerrar aqui. Passou Pessoal, rápido, né, cara? Pô. Que passou rápido, cara. Passou rápido. Queria, pô, te agradecer aí a presença aí. Já tomar mais teu tempo, não. Te agradecer, meu amigo, a presença, a participação aí. Avisar o pessoal que amanhã a gente tem outra live. Amanhã a gente vai ter outra live de suplementação. Vamos falar de estudo de suplementação para cognição. Essa live aqui vai ficar salva. Vamos deixar essa live salva, mas a gente vai deixar salva 24 horas. A gente vai deixar salva por 24 horas, que depois a gente vai querer deixar essa live organizada. Vamos fazer um e-book para live, para entregar ao pessoal que adquiriu o livro de brinde, essa live resumida, entregue muito bem ali, explicada, tudo certinho para o pessoal que comprar o livro. Queria te agradecer, meu amigo, mais uma vez. Pedir para a gente tirar o pessoal tirar um print aí, para a gente fazer um sorriso aí para tirar um print. Marca a gente aí, pô. Marcar a gente, que eu vou repostar aqui, vou repostar nos stories. Te agradecer, meu amigo. E quem quiser, para que o pessoal que está perguntando, o pessoal que quiser comprar o livro, se quiser adquirir o livro, é só entrar. Eu vou botar o link nos meus stories agora do WhatsApp. É só entrar no grupo do WhatsApp para reservar o livro, que já está com o dele reservado aqui. Mas é só o pessoal entrar aí nos grupos do WhatsApp para reservar o livro. Meu amigo, pô, obrigado pela presença, pela participação. É sempre uma aula tá aqui com você, tá sempre aprendendo com você. Você é uma grande referência, volto a falar para mim, nesse assunto da suplementação, na medicina como um todo. E principalmente nesse campo da suplementação. Não foi à toa que, além de meu amigo, foi uma das 2 pessoas que eu entreguei o livro antes de estar concluído. Obrigado, meu amigo. Obrigado foi uma honra estar aqui com você. Cara, já abriu contagem aí para você ou dá tempo de eu falar 2 segundinhos? Não, pode falar, acho que dá. Não, beleza. Bom, se cair, pelo menos já está agradecido. Tô com medo de cair. Tô com medo de cair. Vai lá, vamos embora. Não, mas, cara, assim, eu acho que realmente, assim, o que eu falei no início é importante, né? Da gente... muito... Essa tua iniciativa, cara, é uma iniciativa realmente sensacional. Não é fácil alguém se dispor a escrever um livro. Escrever um livro é uma das coisas mais difíceis, cara, que existe na face da Terra. Tanto é que hoje em dia... Mesmo, cara. Foi difícil mesmo. Cara, e você não... Entendeu? Assim, não foi transcrito de live sua, você sentou, reviu artigo por artigo, escreveu, cara. Você, assim, tá plantando um bem enorme, cara. Isso aqui é bom demais, sabe? Então, assim, cara, sei lá, se eu tivesse ali, se tivesse, as pessoas que estão assistindo tivessem 1/3 da tua maturidade que foi capaz de sentar e escrever isso aqui, a gente realmente estaria num mundo bem melhor. Então, você me agradece, cara. Mas, na verdade, mais uma vez, quem tem que te agradecer sou eu, cara. Você fez uma coisa que está faltando, está precisando, entendeu? Então, pô, você está com quantos anos, Gil? 28. 28 anos, cara. Tem maturidade para fazer isso, bicho. Então, assim, é sensacional, é referência, entendeu? Então, pô, você já se coloca muito como referência ao fazer um trabalho desse. Eu sei que esse não é seu objetivo, mas
efetivamente você é uma referência para mim, não o contrário, cara. Então, Não, que isso, você não, é o contrário. isso me dá muito orgulho de falar, cara, assim, né? É orgulho mesmo. Então, muito legal, parabéns, cara. A gente estava precisando disso, assim. Agora, né? Alguém que fala, seu charlatão aí, que fica falando de suplemento, eu esfrego aqui na cara do cara para ver o cara falar de novo, entendeu? E tem 400, eu fiz questão de colocar, isso foi um trabalho muito... Foi um trabalho muito difícil, né? Pesquisar os artigos, tudo isso, e eu fiz questão de colocar as notas de rodapé. Foram 440, não me recordo aqui exatamente quantas, 440 e tantas notas de rodapé referenciando os argumentos, tudo que está em cima. Então, além da suplementação, ela ter sua eficácia clínica, eu coloquei a eficácia de estudos também. Porque a gente não pode também desprezar a eficácia clínica, o benefício clínico, o benefício da pessoa que está utilizando ali visível, né? Nem tudo a gente precisa de estudo para balizar. A melhora clínica é o principal. Mas tá tudo ali, tá todos os artigos, estão todos os estudos, então toda a literatura está referenciando nas notas de rodapé todos os argumentos que eu coloquei. Foi um trabalho assim, modéstia à parte, foi um trabalho difícil, é uma honra ouvir essas palavras de você, meu amigo. Você é uma grande referência para mim, cara. Além de um querido amigo. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Obrigado. Valeu. Obrigado, meu amigo. Gente, Valeu, tudo de bom aí para vocês. Boa noite aí para todo mundo.